Bem-vindo a mais uma aula do curso de equações diferenciais, e no tópico de hoje nós vamos abordar métodos para resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, até agora nós vimos métodos e maneiras de encontrar solução de equações diferenciais ordinárias. Nesse momento, nessa aula de hoje, a gente vai ver como a gente pode usar os conhecimentos que nós já adquirimos nas aulas anteriores para obter solução, obter soluções de sistemas de equações diferenciais ordinárias. Em particular, nós vamos concentrar a nossa aula de hoje nos equações diferenciais, em sistemas de duas equações diferenciais ordinárias, porque é um bom protótipo que nos dá boas dicas e boas maneiras de entender os conceitos, facilita a gente entender os conceitos para sistemas com N equações diferenciais. Então, nós vamos nos concentrar em sistemas de equações com duas equações diferenciais, e porque esses sistemas de equações eles servem como um bom protótipo para os sistemas com N equações diferenciais. Então, um sistema de equação diferencial linear, um sistema de equações diferenciais lineares, pode ser visto como um sistema nesse formato. E aqui nós vamos concentrar também nos casos em que os coeficientes A, B, C e D são constantes. Então, observe que a derivada da função x, um sistema de duas equações diferenciais lineares, ordinárias, a derivada da função x, ela depende não só da função x, mas também depende de uma função y. Por sua vez, a derivada dessa função y depende não só da função y, mas também depende da função x. Tá certo? Então, você tem aí o que a gente chama de sistema acoplado, né? Em alguns casos você vai ver a literatura, quando você, dependendo do livro que você olha, que você busca como referência, ele pode identificar esse caso como um sistema de equações acoplados, porque a equação x está acoplada, a equação diferencial x está acoplada à equação diferencial y por meio por meio desse sistema, né? Observe que esse sistema a gente pode olhar ele na forma matricial. Observe que se eu coloco aqui x', y' como um vetor, então isso é um produto de uma matriz por um vetor. O lado esquerdo, o lado direito é o produto de uma matriz por um vetor. É a matriz A, B, C, D multiplicado pelo vetor x, y, ok? Aqui nós estamos pensando que x é função de t, tá bom? Só para deixar claro, aqui x é função de t, y é função de t, x e y são funções e t é a variável independente dessas funções. Então eu posso olhar para esse sistema de equações na forma matricial, né? Essa é a forma matricial desse sistema linear de equações diferenciais, sistema de equações diferenciais lineares, aliás. Ou ainda você pode explicitar, se eu chamo isso aqui, né? Se eu chamo esse vetor aqui, vou chamar de x grande, aqui o vetor xy. Então, o vetor, esse lado direito aqui, aliás, o lado esquerdo, ele vai ser x', né? Porque a derivada, lá vocês viram já em cálculo 3, a derivada de uma função vetorial é a derivada de cada um das funções que compõem o vetor. Então, isso aqui eu posso simplesmente representar assim: dx dt é igual a ax, onde A aqui é essa matriz, tá bom?
a essa matriz, x é esse vetor e dx dt é a derivada desse vetor x grande, né? X maiúsculo, estou representando por x maiúsculo aí. Muito bem, então essa é a forma matricial de um sistema de equações diferenciais lineares. Observe então que eu posso, de maneira genérica, eu posso representar um sistema da ordem que eu quiser, né? Quantas equações diferenciais eu quiser, simplesmente mexendo nessa matriz. Essa matriz, ela nos dá exatamente qual vai ser, quantas equações eu vou ter no meu sistema linear. Tá bom? Então, esse é um sistema linear de equações diferenciais. Aliás, é um sistema de equações diferenciais lineares. A gente vai chamar aqui simplesmente de sistemas lineares. Sistema de EDO lineares, ok? Para deixar o termo correto. Então, sistema de equações diferenciais lineares. Então, muito bem. Como que a gente resolve um sistema? Existem várias maneiras. Eu vou começar por uma maneira. Existem basicamente duas maneiras, na verdade. Eu vou começar por uma maneira que eu acho mais interessante. A maneira que eu acho mais interessante é simplesmente a gente consegue transformar esse sistema de equações em uma equação de segunda ordem, né? Então, se o sistema tem duas equações diferenciais lineares, a gente consegue transformar de primeira ordem, claro, essas duas equações, porque aqui a gente está com equações de primeira ordem, né? A gente consegue transformar esse sistema em uma equação diferencial de segunda ordem, e aí linear, né? Porque os coeficientes aqui são lineares, a gente já vai ver como a gente faz isso. Bom, e essa transformação, então, nos permite usar o método das aulas anteriores para resolver e, portanto, encontrar essas soluções. E como que a gente faz isso? A gente faz isso simplesmente observando que da equação 1, né, aqui eu vou supor que B é diferente de zero. Se B for zero, então eu posso supor que C é zero, tá bom? Que C é diferente de zero. Se o B for igual a zero, eu suponho que o C é diferente de zero e faço exatamente a mesma coisa. Mas então vamos supor que o B é zero. Porque se os dois forem zero, então na verdade se o B e o C forem zero, então na verdade eu não tenho um sistema de equação. Eu tenho simplesmente duas equações separadas, né? Daí. Tá? Então um desses dois, B ou C, tem que ser diferente de zero. E eu vou supor que é B que é diferente de zero, tá? Poderia supor que é o C, mas em particular vou supor que o B é diferente de zero. Supondo que o B é diferente de zero, então eu consigo isolar a variável y aqui nessa primeira equação. Eu simplesmente consigo escrever y como sendo x' menos ax sobre b. Consigo escrever a variável y como sendo a função y como sendo a derivada da função x menos a vezes x dividido por b, tá certo? Bom, então esse é o primeiro passo, simplesmente isolar a variável y, a função y da primeira equação. E aí eu volto na primeira equação e observo o seguinte, bom, quem que é a segunda derivada da minha função x? Bom, a segunda derivada da minha função x, desde que a primeira derivada é ax mais by, então a segunda derivada da função x vai ser a derivada de ax mais by, né? A segunda derivada, deixa eu colocar x minúsculo, a segunda derivada vai ser a derivada da derivada de x, mais a derivada de x eu sei quanto que é. Eu sei que é ax mais by. Portanto, vai ficar desse jeito. E aí, usando que a derivada da soma é a soma das derivadas, então eu tenho que isso aqui é ax' mais by', correto? X' mais by'. Isso é exatamente o que está aqui do lado direito dessa equação diferencial, né, aqui embaixo. A segunda derivada da função x é igual a ax' mais by'. E isso vem da primeira equação do meu sistema. Bom, mas quem que é y'? Y' eu vou usar exatamente a segunda equação do meu sistema. Y' é cx mais dy.
Então, eu substituo y' por cx mais dy, isso aqui é o y', e reorganizo os termos. Reorganizando os termos, eu vou ter ax', esse continua aqui, bcx mais bdy. B é dy, correto? bdy. Muito bem, mas quem que é y? Y é x' menos ax mais b, né, que a gente isolou da primeira equação. De modo que, então, b vai cancelar com esse d aqui de baixo, né, aqui vem o b dy, correto? E aí, aqui no lugar do y, eu vou usar essa expressão que está ali. E, portanto, aqui eu tenho que o b vai cancelar com o b, fica simplesmente dx' menos ax, tá? Ou seja, eu tenho que x2', agora reorganizando essa expressão, eu tenho que x2' menos a mais dx', porque o a vai aparecer daqui e o d vai aparecer daqui. Não, a mais dx', mais ad menos bc, x é igual a 0. Tá? Então, esse sistema de equações diferenciais lineares que eu tenho aqui, ele pode ser transformado numa equação diferencial de segunda ordem linear, em que os coeficientes da segunda derivada é 1, o coeficiente da primeira derivada é menos a mais d, ou seja, é a soma da diagonal da matriz, mais o coeficiente de x é AD menos BC. E se você observa bem aqui em que é AD, né, AD menos BC, isso aqui nada mais é do que o determinante da matriz A. Tá? Isso é o determinante da matriz A. Tá certo? Tudo bem, então agora eu tenho um sistema de equações, aliás, uma equação de segundo grau, linear de segundo grau, com coeficientes constantes. Então aqui a gente consegue obter a solução fazendo aquele truque que nós já fizemos várias vezes. A gente simplesmente supõe que a solução é do tipo e elevado a mt, e quando você faz essa suposição, a gente obtém a equação característica, né? A equação característica, que vai ser nesse caso, m ao quadrado menos a mais dm mais ad menos bc, mais ad menos bc igual a 0. E aí, resolvendo isso aqui, a gente já sabe como que obtém a solução de uma equação de uma equação linear de segundo grau, uma equação linear de segundo grau, né? Se você ainda não viu, veja as aulas anteriores em que a gente trata de como resolver equações de segunda ordem lineares, homogêneas em particular, né? Essa aqui é uma equação homogênea. Muito bem. Então, agora a gente está num caso em que a gente sabe. E uma vez que a gente obtém a solução x, né? Eu encontro o m da equação característica, obtenho a solução x, e aí a solução y vai ser obtida usando essa expressão que nós isolamos aqui. Y igual a x', ou seja, vai ser a derivada da função x, menos ax sobre b. Só quero ressaltar um detalhe aqui importante para quem fez já álgebra linear, vai perceber uma semelhança muito incrível. Na verdade, não é uma semelhança, é a mesma coisa. Essa equação característica que a gente obtém aqui, aliás, eu acho que no livro texto que a gente está adotando no curso, ele dá outro nome, ele não dá o nome para a equação característica, mas eu já dei o nome de equação característica por uma razão simples. Essa equação que aparece aqui é exatamente a mesma equação que aparece quando a gente quer obter autovalores de uma matriz. Quem fez álgebra linear sabe que os autovalores de uma matriz, A, nesse caso aqui, a matriz 2 por 2, a gente simplesmente obtém
os autovalores resolvendo a seguinte equação. Determinante de A menos lambda I igual a zero, tá certo? Onde I aqui é a matriz identidade, que no nosso caso a matriz identidade é 1, 0, 0, 1, correto? Então, A menos lambda I, ou seja, eu pego a minha matriz original que eu tinha, subtraio da diagonal principal menos lambda e calculo o determinante igualando a zero. E aí os lambdas que satisfazem essa equação são chamado de autovalores, né? Então, no caso nosso aqui, eu vou ter que calcular o seguinte determinante: A menos lambda, B C, D menos lambda. Então, eu quero calcular esse determinante igual a zero. Quando você calcula esse determinante, abrindo aqui todas as possibilidades, fazendo a distributiva aqui em A menos lambda, D menos B, você vai obter exatamente lambda ao quadrado menos A mais D lambda mais AD menos BC igual a zero. Tá certo? Essas duas equações, então, são exatamente as mesmas equações, né? Então, essa é uma conexão muito interessante com álgebra linear, que quando a gente para resolver um sistema de equações lineares, tudo que a gente faz, o sistema de equações diferenciais lineares, tudo que a gente precisa fazer é, em primeira mão, encontrar quem é o determinante da matriz que define essa, aliás, quem são os autovalores da matriz que define esse meu sistema linear. Bom, então essa é uma conexão que a gente faz lá com álgebra linear. Aliás, tem várias conexões nesse curso de equações diferenciais, a gente viu várias conexões com os conceitos que nós já vimos lá em álgebra linear. Então, essa é mais uma dessas conexões interessantes. E, portanto, agora, e isso vale para sistema com qualquer número de equações diferenciais lineares, é exatamente esse o mesmo papel. As soluções desse sistema de equação vão ser determinadas a partir dos autovalores da minha matriz que define esse meu sistema de equações diferenciais lineares. Bom, muito bem, então agora vamos retomar o caso que a gente viu nas aulas anteriores, que essa equação aqui, né, m ao quadrado, a equação característica, m quadrado mais AD, m mais AD menos A mais DM menos mais A vezes D menos BC igual a zero, tem três possibilidades, ok? Nós temos três possibilidades. A primeira dessas possibilidades é quando as raízes são distintas. Raízes reais distintas. Raízes reais distintas. Então, nós temos duas soluções, vou chamar x1 de t, que vai ser e elevado a m1t, e x2 de t, que é e elevado a m2t, ok? E elevado a m2t. Portanto, eu vou ter duas y's, correto? Vou ter duas soluções y. Essa aqui vai me gerar uma solução y1 de t, que é igual a derivada, né? Vamos só voltar lá na y, que é a derivada de x menos ax dividido por b. Bom, a derivada disso aqui vai ser m1 e elevado a m1t, menos ela própria, e elevado a m1 a vezes ela própria, a vezes a função, dividido por b. De modo, então, que eu posso colocar o e elevado a m1 em evidência, então isso aqui fica m1 menos a sobre b e elevado a m1t, correto? Isso quando as raízes são reais e distintas. Então, aqui eu tenho o caso m1 diferente de m2, certo?
Muito bem, portanto eu tenho uma outra solução da minha equação, né, que vai ser a y2 de t, que na verdade vai ser exatamente a mesma coisa, só que é a mesma coisa, né? y2 de t, só que mudando ali para m2. Então vai ser m2 menos a dividido por b, e elevado a m2t. Elevado a m2t. E não é difícil você checar que bom, a gente viu que x, a combinação linear de x é uma solução da equação diferencial, então a solução da equação de segunda ordem então, né, a gente viu que qualquer constante vezes essa função na verdade a gente viu mais do que isso, né? Vamos só a solução geral de uma EDO de segunda ordem, a gente viu que é nesse formato aqui, x de t igual a C1 x1 de t, que nesse caso é elevado a m1 de t, mais C2 elevado a m2 de t, tá certo? Então, se você faz aqui as devidas derivadas, então nós temos aqui, nós vamos ter que a solução y de t vai ser quem? Vai ser exatamente C1 vezes isso aqui, C1 vezes Y1 e C1 vezes Y2. Então, é C1 vezes Y1 de t mais C2 vezes Y2 de t, ok? Bom, e nesse caso, né, então a solução geral do meu sistema é essa aqui, tá? São as mesmas constantes, porque vem do x, quem vai determinar quem é o y, tá bom? Essa é a solução geral da minha equação. Você pode escrever essa solução no formato matricial, né? No formato matricial, como que seria, ou no formato de vetor, melhor dizendo, como que seria essa solução? Vou colocar ela aqui em cima, tá? Aqui para ficar mais fácil. Forma matricial da solução. A forma matricial da solução, então, vou colocar aqui da solução geral, seria quem? Seria um vetor x grande, vai ser, bom, é só juntar essas duas componentes, então vai ficar C1, né? C1 é um vetor, vou colocar mais para cá também, que vou precisar desse espaço, x de t vai ser quem? O vetor x de t vai ser, observe que aparece C1, então vai aparecer C1. Aqui vai ficar 1, né, que é elevado a mt, e aqui vai ficar esse coeficiente, m1 menos a sobre b, m1 menos a sobre b, e elevado a m1t, mais C2, e aqui vai ficar m2 menos bt, 1, m2 menos b menos a sobre b, menos a sobre b, e elevado a m2t. Okay? Então, essa é a forma matricial da solução. Bom. E aí tem um outro detalhe. Se você notar, observe que aparecem dois vetores aqui, tá? Esses dois vetores que aparecem aqui, na verdade, são autovetores. Se você verificar, esses dois vetores que aparecem aqui são autovetores da matriz A. Autovetores da matriz. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que se eu quero encontrar a solução de um sistema de equações diferenciais lineares, eu preciso saber quem são
que são os autovalores dessa matriz, e os correspondentes autovetores. Quem vai aparecer aqui são justamente os autovetores dessa matriz. Vou deixar para vocês checarem isso, mas não é difícil você checar que esses vetores 1, M1 menos A sobre B e 1, M2 menos A sobre B são autovetores daquela minha matriz que gerou o sistema linear, tá bom? Minha matriz A. Então, essa é a forma matricial dessa solução. A gente tem um segundo caso, e no segundo caso, raízes reais iguais. Raízes reais iguais. Ou seja, M1 é igual a M2, tá certo? Nesse caso, nós já vimos que as soluções para a equação diferencial de segunda ordem, né, para essa equação aqui, a equação diferencial de segunda ordem, x duas linhas menos a mais dx' mais ad menos bcx, a solução dessa equação, a gente tem duas soluções. Uma vai ser, bom, as raízes são iguais, então vamos chamar isso aqui de m, m1 igual a m2, que é igual a m. Então, a gente tem uma solução e elevado a mt. A segunda solução é t x2 de t é t elevado a mt. Ok? E se você quiser, a solução geral vai ser então x de t igual a constante 1 elevado a mt mais constante 2 elevado a t elevado a mt. De modo, então, que a minha solução y passa a ser... a minha solução y passa a ser... então, x', né, derivada disso aqui, então é 1 sobre b, já vou colocar aqui, x', derivada disso aqui vai ser mc1 elevado a mt, a derivada disso, mas aqui eu vou ter que usar a regra do produto, mais c2 e elevado a mt, que eu estou derivando o t, a primeira parte, mais c2t e elevado a mt. Quando eu derivo a m elevado a c2 mt e elevado a mt, que é quando eu estou derivando a segunda função e mantendo a primeira, ok? Bom, fazendo uma reorganização nesses termos todos aí, nós obtemos o quê? O que a gente pode obter dessa expressão? A gente tem, então, mc1, aqui posso colocar 1 sobre b, não, deixa assim, 1 sobre b, mc1, né, mc1 e elevado a mt, mais c2, aí aqui vai aparecer 1 mais mt elevado a... tá, faltou aqui, pera lá, mt, aqui faltou acrescentar, né, menos a, né, porque vamos lá, quem que é y, né, y é x' sobre b, x' menos a x sobre b, então faltou acrescentar, aqui eu só calculei a derivada, faltou acrescentar a vezes x, que é a vezes tudo isso aqui, c1 m c1 elevado a mt, mais c2t elevado a mt. Então, preciso reorganizar tudo essa expressão que está aqui. Então, vai ser 1 sobre b. Vamos olhar quem tem coeficiente C1. Aqui eu tenho mc1 e aqui vai vir menos ac1. Então, vai ficar c1 que multiplica m menos a elevado a mt, e quem tem coeficiente C2 vai ser C2
C2. Aqui eu tenho coeficiente, aqui eu tenho coeficiente e aqui eu tenho coeficiente também, né? Então, daqui vai aparecer 1, né? C2, 1. Daqui vai aparecer 1. Aqui mais 1. Daqui vai aparecer MT. E daqui vai aparecer menos AT. Isso, e elevado a MT também, né? Só que essa constante é multiplicada por C2. Então, essa é a minha solução geral. Bom, essa é a minha solução geral da minha equação, da minha y, né? Do y. Bom, aí eu posso escrever isso, então eu tenho a x, essa é a solução x, tenho a solução y, essa é a solução, ou essa é a solução y. Você pode olhar também para a forma matricial. E aí a forma matricial dessa expressão, dessa coisa toda, vai ficar x de t é igual. Bom, e elevada a... Bom, eu vou separar aqui em dois vetores. O vetor que contém C1, tá certo? Então, é C1 vezes o vetor 1 para x, e aí a variável y tem, né, que é C1, m menos a sobre b. M menos a sobre b. E elevado a mt. Okay? E elevado a mt. C1. O que mais? O que mais vai aparecer aqui? O que mais vai aparecer? Vai aparecer mais C2, certo? Mais C2. Quem é o vetor que vai aparecer aqui? Bom, é 1. Né? É 1. E aqui vai aparecer 1 mais 1 mais bom, eu posso colocar, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O que eu posso fazer para melhorar isso? C1 mais, na verdade, aqui eu posso até colocar o T em evidência, né? Então, C1 mais T, M menos A sobre B, tudo isso sobre B, E elevado a MT também, certo? Então, aparece aqui os dois vetores. E, na verdade, aqui é T. Né? T. Ou ainda a gente pode até tirar a variável T aqui. Por exemplo, tá? Eu vou só quebrar isso aqui um pouquinho mais. Porque essa parcela aqui contém T. Então, eu vou separar isso numa forma separada, tá bom? Vou separar isso. Vou separar isso. Então, aqui, por exemplo, pode ficar assim. C2 é 0. Vamos ver aqui se a gente se faz entender. 0 é 1 sobre B. E elevado a mt, tá? 0. C2, que vai aparecer disso aqui, certo? Ó, C2 vezes 1 elevado a mt dividido por B. Mais ainda um C2, que eu quero só separar nos vetores. Aí aqui vai ficar 1, 1. E aqui vai ficar m menos a sobre b. T elevado a mt. Correto? Essa é a parte que contém o t elevado a mt. Bom, então, nesse caso, a solução final vai ficar essa aqui.
Na forma vetorial. Eu não recomendo a gente ficar pensando nessas fórmulas que está aqui. É melhor você saber de onde elas veio, de onde essas fórmulas vieram. Essas fórmulas vieram desse fato. O primeiro, eu isolei o y. Isolando o y, eu chego nessa equação diferencial de segunda ordem linear, e aí eu retomo. Achando a solução geral dessa equação diferencial, eu acho quem que é a solução y, simplesmente fazendo esse procedimento, tá bom? Que é isso que a gente vai usar na sequência. Bom, aí tem o terceiro caso, né, que é o caso de raiz, em que as raízes são complexas, né, conjugadas. Então, vai aparecer a mesma coisa, né? Bom, vamos fazer, já que nós estamos fazendo aqui o segundo caso, vamos fazer também o terceiro caso. O terceiro caso é o caso em que as raízes são conjugadas complexas. As raízes são complexas. Então, nesse caso, as raízes vão ser alfa mais ou menos beta i, né? Então, a gente viu que a solução geral, nesse caso, a solução geral para a equação de segunda ordem, né? Linear com coeficientes constantes C1 e elevado a alfa x cosseno de beta x mais C2 e elevado a alfa x seno de beta x. Ou se você preferir, ainda a gente pode colocar o e elevado a alfa x em evidência e escrever assim: C1 é cosseno de alfa x, de beta x, mais C2 seno de beta x, ok? Seno de beta x. E, portanto, a y agora eu vou fazer usando essa expressão novamente. Vou voltar lá na expressão para a gente ficar claro. Essa expressão eu obtenho, através dessa fórmula, eu obtenho quem que é a função y, ok? Então, a y de t vai ser a derivada disso aqui, 1 sobre b, a derivada disso aí, vou colocar entre colchete porque provavelmente eu vou precisar, a derivada disso aqui vamos lá, a derivada disso aqui é a derivada disso vezes essa componente. Então, a derivada disso ali é exatamente alfa e elevado a alfa x vezes toda essa componente, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, ok? E agora eu mantenho mais e elevado a alfa e derivo o que está dentro do parênteses. Então vai ficar C1 derivada de seno cosseno, então vai ficar menos C1 derivada de seno de beta x mais C2 cosseno. Não, vai aparecer um beta aqui, né? Porque tem o beta ali, C1 beta cosseno seno de beta x mais beta C2 beta derivada de seno e cosseno de beta x, ok? Beta x. Então essa é a y. A gente pode tentar organizar um pouquinho mais isso aqui. Pode tentar organizar um pouquinho mais, separando aí quem tem C1 e C2, né? Y de t vai ficar 1 sobre beta. Observe que aparece e elevado a alfa x em tudo, então já vou colocar aqui e elevado a alfa x sobre beta. E aí aqui vai ficar quem? Quem tem C1.
vai aparecer alfa C1 aqui, cosseno de beta x, menos beta C1 seno de beta x. Então, C1 vai aparecer alfa menos beta, né? Alfa menos beta, porque vai aparecer alfa menos beta. Na verdade, não dá para fazer isso, porque um está multiplicando, C1 está multiplicando cosseno de beta x e o outro é seno de beta x, né? Então, C1 cosseno C1 alfa cosseno de beta x menos beta seno de beta x, mais agora quem tem C2 alfa seno de beta x mais beta cosseno de beta x. Bom, aí tem várias maneiras de também reorganizar isso, talvez separar por seno e cosseno, seno e cosseno, mas a gente pode olhar também para a forma matricial. A forma matricial dessa expressão vai ser quem? Vai ser... Eu acho que aqui talvez seja melhor a gente separar por cosseno e seno, né? Cosseno e seno. Ou olhar para essas combinações que aparecem aqui. Bom, vamos separar por cosseno, cosseno e seno. Então, separando por cosseno e seno, vai ficar quem? Eu só queria explicitar o autovetor aqui, mas eu acho que não há necessidade. Eu vou fazer de uma maneira que fique mais simples. Então, vai e elevado a alfa cosseno de beta x. Aqui vai ser quem? Bom, vai ser C1. Vai ser C1. E aqui, bom, cosseno de beta x. C alfa, C1 alfa, C2 beta, né? C1 alfa, C2 beta. C1 alfa mais C2 beta, isso tudo estou dividindo por B, né? Cosseno de beta x. Mais, agora, vou colocar a parte que tem C2. C2, vou colocar a parte que tem E elevado a seno de beta x. E elevado a seno de beta x. E aí isso vai ficar da seguinte forma. Vai ficar... Quem que tem seno? Menos C1 beta e mais C2 alfa, né? Então, vou colocar C2 alfa menos C1 beta, e isso dividido por B, que é o que aparece lá. Isso dividido por B que aparece lá. Ah, faltou... Não, tá tudo errado aqui, né? Porque faltou... Ixi, tá tudo errado. Tá tudo errado, por quê? Porque essa parte que eu coloquei aqui é simplesmente só a parte da derivada, né? A parte da derivada, ok? A parte da derivada. Falta acrescentar, porque, lembra, quem que é y? Lá daquela expressão que a gente isolou, é 1 sobre beta x' menos ax.
Tá? Essa parte que eu coloquei aqui, essas duas parcelas que estão aqui, é simplesmente a parte da x', mas falta menos ax. Então, isso aqui tem que ficar menos ainda, é a e elevado a alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x, ok? Tá, então tem que juntar isso aqui e eu vou juntar na forma matricial aqui já direto, para ficar fácil. Mas na prática a gente não faz essa confusão toda. Na prática a gente já acha x e acha a solução x e aí depois acha a solução y aqui. Bom, usando essa formuleta que está aqui. Muito bem. Então, já vou tentar colocar aqui quem é o vetor que vai conter cosseno de beta x. E elevado a alfa, cosseno de beta x. E elevado a alfa, cosseno de beta x. Então, na primeira componente, elevado a alfa x. Na primeira componente vai ser simplesmente C1. Certo? Na segunda componente, quais são os coeficientes que multiplicam cosseno de beta x? Então, cosseno de beta x aparece aqui e aparece aqui, né? Então, daqui vem alfa C1, daqui vem beta C2, e daqui vem menos A C1. Então, alfa C1 mais beta C2 menos A C1. Isso sobre B, né? Porque todos eles aqui estão multiplicados por B. Mas quem que é agora a componente o vetor da componente que tem cosseno de beta, seno de beta x. Seno de beta x. Seno de beta x vai aparecer simplesmente aqui, correto? Então vai aparecer alfa C2 menos beta C1 menos A C2. Então aqui vem só C2, porque na primeira solução, na x de t, só tem C2 seno. Agora aqui vai vir menos alfa C2 menos beta C1 menos A C2. Isso tudo dividido por B. Tá? Tudo dividido por B. Então essa é a solução. Essa é a solução geral. Essa é a solução para o caso, na forma matricial, para o caso de um sistema 2 com duas equações diferenciais. Bom, vamos olhar para um exemplo. Vamos olhar para essa equação diferencial que está aqui. Esse sistema de equações diferenciais lineares que está aqui. Quem que é a minha matriz aqui? Só para explicitar quem é a matriz aqui nesse caso, a matriz é menos 1, 6, 1 e menos 2. Tá certo? 1 e menos 2. Tá? Então, quem que é a equação de segunda ordem, ou a de segunda ordem correspondente? Tá? Aqui a gente só pode querer escrever a equação de segunda ordem correspondente, né? Como que a gente faz isso aqui? Né? A gente isola o y vai ser x' mais x, nesse caso, mais x, porque ele está menos x, passa para o outro lado, mais x dividido por 6. Esse é o y. Tá? Bom, e aí com isso, quando você faz isso, a gente chega na EDO de segunda ordem. Quem que é a EDO de segunda ordem que a gente chega? Bom, a gente chega na seguinte EDO, x duas linhas, menos a mais d, a é menos 1, d é menos 1, então isso aqui vai ficar menos 3, x', mais o determinante dessa matriz, né? Aquela primeira fórmula que a gente viu lá no primeiro slide, AD menos BC. A vezes D dá 2, menos 1 vezes 6, igual a 0. Tá? X igual a 0. Okay? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de x, duas linhas,
é menos mais 3x', menos 4, menos 4x igual a 0. Okay? E, portanto, a gente tem a equação característica, ou a equação que determina os autovalores. E essa equação, nesse caso aqui, vai ficar, nesse caso particular, vai ficar m ao quadrado menos mais 3m menos 4 igual a 0. E quem são as raízes? Vai ser menos b, b ao quadrado, 9, menos 4 vezes a vezes c, então vai ficar mais 16, porque tem aquele negativo ali, isso aqui dá 25. Então, nós temos as duas raízes, que vai ser quem? M1 é menos b mais 5, que é a raiz de 25, sobre... Então, já vou colocar aqui M1 e M2. Menos b vai ficar menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2. Dividido por 2 vezes a, o a é 1, então 2 dividido por 2 dá 1. E a outra solução é menos 3 menos 5, né? Menos 3, menos 5, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, essas são as soluções. Portanto, a solução geral dessa EDO, dessa EDO de segunda ordem, é quem? A solução geral da EDO de segunda ordem é x de t igual a C1 e elevado a t mais C2 e elevado a menos 4t. E elevado a menos 4t. E quem que vai ser a y de t? A y de t vai ser x', então vai ser C1 elevado a t. Vou colocar aqui só para logo, né? Y de t vai ser x', derivada disso aqui, C1 elevado a t, menos 4C2 elevado a menos 4t, correto? Elevado a menos 4t, mais x, nesse caso vai simplesmente x, vai ser C1 elevado a t mais C2 elevado a menos 4t, isso tudo dividido por 6. Ou, se você quiser, então aqui a gente tem que y de t é quem? Vou juntar quem tem C1 e elevado a t, vou juntar quem tem elevado a t em evidência. Então vai ficar C1 e elevado a t, né? C1 elevado a t aqui. Então vai ter 2 C1 elevado a t sobre 6, né? E aqui vai aparecer C2, C2 e elevado a menos 4t menos 4C2, isso aqui vai ficar menos 3C2 e elevado a menos 4t sobre 6. Ou, se você preferir, pode olhar para a forma matricial. Quem é a forma matricial disso aí? C1 componente x, C1 e elevado a t, então aqui vai ser 1. Componente y, quem que está com C1? 2 C1 sobre 6, isso aqui tudo, né? Bom, C1 estou colocando em evidência, então isso aqui é 1/3. E elevado a t. Menos C2. Bom, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar meio, né? Meio e elevado a menos 4t. Aqui. Essa é a solução na forma matricial. Bom, forma matricial. Pois bem, nós temos agora aqui um outro sistema
de equações diferenciais. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, agora eu já vou pular um pouquinho o passo, vou olhar para a matriz, tá bom? Quem que é a matriz? Isso aqui é encontrar os autovalores dessa matriz, e aí a gente já sabe quem que é a solução. Quem é a matriz? 2, 3, 2 e 1. Ok? 2, 3, 2 e 1. Então, os autovalores dessa matriz, tá? A gente viu que a equação, não vou ficar transformando toda hora, mas a gente tem que os autovalores dessa matriz de A, a matriz A, quem são os autovalores da matriz A? Bom, os autovalores da matriz A vão ser o determinante de 2 menos lambda, 3, 2 e 1 menos lambda, certo? Então, esse igual a zero, né? Eu resolvo esse determinante igual a zero, e esse determinante vai dar aqui 2 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, menos 2 vezes 3, igual a zero. E aí, isso aqui me resulta em lambda ao quadrado, menos 3 lambda, né? Menos 3 lambda, menos 4 igual a zero. Correto? A hora que a gente abrir isso aqui, vai dar menos 4 igual a zero. E, portanto, eu tenho aqui que quais são as raízes dessa minha equação característica que apareceu aí. As raízes dessa equação característica são lambda, delta, né? Calcular o delta igual a menos o valor de b, b ao quadrado, 9, e aqui nós vamos ter 9 menos 4ac. Nós vamos ter exatamente a mesma equação. Vamos só verificar, porque se for a mesma equação, então nós temos as mesmas soluções, né? Vamos ver se eu fiz certo aqui. Vai aparecer menos 3 lambda, 2 vezes 3, 6. Então, é isso mesmo. Olha que vai ficar 2 vezes 1. Vai ficar exatamente. Então, essa aqui vai dar exatamente a mesma equação, né? Vai ficar mais 20 mais 16. E isso dá 25. Então, a gente já tem a solução, a mesma solução no anterior. As raízes são as mesmas, né? Aqui eu vou ter que o lambda 1 é igual a menos b. Então, vai ficar 3. Não, acho que vai ficar um pouquinho diferente, porque lá na outra era mais 3, se eu não estou enganado. Então, vai ficar 3, mais ou menos raiz de 25. Então, vai ficar 3 mais raiz de 5. De 25, que é 5, dividido por 2 vezes a. E isso aqui dá 4. A outra vai dar o lambda 2. Vou fazer aqui na frente. O lambda 2 vai dar exatamente 3 menos 5, então dá menos 1. Deu um pouquinho trocado. E a solução geral, então, a solução geral, as duas raízes são reais, distintas. X de t é C1 e elevado a lambda 1, nesse caso, que vai ser 4t, mais C2 e elevado a menos t. Um pouquinho diferente, os expoentes estão com sinais trocados. Então, essa é a x, tá? E a y? Bom, a y de t vai ser x', né? Então, x' menos ax, 2x, né? A hora que eu isolar o y aqui, eu simplesmente isolo o y aqui. Vai ficar x', né? Isolando o y ali, x' menos 2x dividido por 3, correto? Isso é o y. Portanto, o y aqui vai ser x' menos 2x sobre 3. E então, eu tenho aqui que a solução y de t
Será que a gente já consegue fazer? Não, vamos fazer passo a passo. Vou fazer aqui na frente. A derivada. Então, a derivada vai ficar 4c1e elevado a 4t menos c2e elevado a menos t, né? Porque a derivada de elevado a menos t menos duas vezes isso aqui. Menos 2c1e elevado a 4t menos 2c2e elevado a menos t. Juntando quem tem 4t e quem tem t, colocando em evidência 4t, então aqui 4c1 elevado a 4t menos 2c1 elevado a 4t, então isso dá 2c1 elevado a 4. Isso aqui tudo, dividido por 3. 2c1 elevado a 4t dividido por 3. E C2, agora a parte que tem C2, então vai ficar menos 4C2 sobre 3, 4 terços de C2, e elevado a menos T. Essa é a solução que você pode colocar na forma matricial também, na forma matricial, mas nesse caso eu não vou colocar. Então essa é a solução X do meu sistema e a solução Y do meu sistema. Bom, vou colocar aqui também, já que nós estamos colocando nas outras. Forma matricial é C1. Quem tem C1 na primeira equação, na solução X, tem coeficiente 1 e aqui coeficiente 2 terços. E elevado a 4t. Menos, pode colocar mais se quiser, menos, aliás, tem que ser mais, menos 1, mais C2, colocando C2 aqui vai aparecer 1, e aqui vai ficar aparecer menos 4 terços. Ok? Menos 4 terços. E isso é elevado a menos t. Eu acho que na equação anterior eu errei, porque senão vai ficar menos C2 para menos 4t. Então aqui eu tenho que colocar menos. Ou coloco mais e coloco... melhor assim. Coloco mais e coloco menos ali. Tá bom? Então tá aqui. Tá? Essa é a solução geral na forma matricial do meu sistema de equações lineares. Aqui a gente já tem um sistema de equação diferenciais lineares na forma matricial. Tá bom? Então a gente tem esse caso aqui. E nesse caso eu já tenho a matriz aberta aqui. Então eu posso encontrar, tem a matriz identificada ali. Eu posso encontrar os autovalores dessa matriz. E os autovalores dessa matriz eu encontro fazendo o determinante, de novo, o determinante de A menos lambda I, então vai ficar 3 menos lambda menos 18, 2 e menos 9 menos lambda igual a 0. Determinante igual a 0. E, portanto, eu obtenho aqui que é 3 menos lambda menos 9 menos lambda, diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. 9 vezes 18 dá menos 36 igual a 0. Logo, isso aqui vai me resultar em lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado mais 6 lambda, mais 6 lambda, vai ficar, vai aparecer aqui, na verdade vai ficar mais 36, né? Vai ficar mais 9, né? Então vai ficar, aliás, mais 9. Mais 9 igual a 0. Porque vai aparecer menos 27 daqui com 36 dali dá 9. E, portanto, aqui, se você calcular o delta, você vai ver que ele é negativo, porque vai ficar b ao quadrado 36, 4 vezes 9, 36. O delta dá 0, aliás.
e o delta dando 0, então a gente só tem uma raiz, que é lambda igual a b menos b sobre a. Então, menos 3 duas vezes a. Então, vai ficar simplesmente menos 3, né? Logo, aqui a gente está naquele caso em que a solução, a solução geral x de t, né? Lembrando que essa solução x de t aqui é porque a gente chega numa equação de segunda ordem, linear com coeficientes constantes lá do primeiro slide. Então, isso aqui é C1 e elevado a menos a raiz coxá, 3t, mais C2t e elevado a menos 3t. Aqui. Elevado a menos 3t. Ok. Então, e quem que é a y de t? A y de t vai ser, vocês lembram lá que essa equação aqui, esse sistema, eu posso escrever ele assim em termos de equações, né? De explicitar as equações. Então, esse x é o vetor xy, correto? E a derivada é a derivada dessa função. Então, eu vou ter x', primeira linha vezes a coluna vai me dar 3x menos 18y. Tá? Essa é a primeira equação. A segunda equação aqui é 2x menos 9y. Menos 9y. Tá? Então, daqui eu tenho que y de t é 1 menos 1 sobre 18, porque o 18 é negativo, menos 1 sobre 18, é y, aliás, x' menos 3x. Aqui. Tá? 3x, minúsculo, né? Bom, aí tem que fazer a conta. Fazendo essa conta aqui, a gente obtém quem que é a y de t. Tá bom? Eu não vou fazer essa conta, mas vocês podem fazer essa conta aí, porque eu tenho x. Tendo x, eu tenho quem que é a solução y. Pronto, simplesmente a solução y é essa solução que eu obtenho fazendo essa expressão que está aí. Tá bom? Ok. Aqui a gente vai ter um caso de raiz complexa. Então, vamos explicitar quem que é a matriz A aqui. A matriz A é, nesse caso, 6, menos 1, 5 e 4. Okay? 6, menos 1, 5 e 4. De modo que os valores dessa matriz, os autovalores vão ser a solução do determinante 6 menos lambda menos 1, 5 e 4 menos lambda, né? A solução do determinante igual a 0. E, portanto, isso aqui vai ser equivalente a resolver a equação do segundo grau, 4 menos lambda vezes 6 menos lambda, mais 5 igual a 0. E, portanto, isso aqui ainda vai me resultar em lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado menos 10 lambda. Menos 10 lambda. Menos 10 lambda. Mais 29, mais 29, né? Isso. Porque isso mesmo, 6 vezes 4, 5 vezes 1, né? Porque 6 vezes 4, 24, vai dar 24 positivo, mais um 5 que aparece aqui dá 29. Então, isso aqui né, é essa equação que eu tenho que resolver. E, portanto, eu tenho agora quem que é a minha solução. A solução disso aqui, tem que procurar quem que é o lambda. O lambda é igual a delta é igual a b ao quadrado, 100, menos 4 vezes a vezes c.
4 vezes 29. 4 vezes 29 vai dar 4 vezes 20, dá 80. Isso aqui vai dar 116, né? De modo que isso aqui dá menos 16. E, portanto, o lambda vai ser menos b, mais ou menos raiz de 16, menos 16, que aqui então vai ser mais ou menos 4i, dividido por 2 vezes a. De modo que, bom, aqui eu vou ter, dividindo todo mundo por 2, aí vou ter que 5 mais ou menos 2i. Tá? Então, a solução geral, nesse caso, vai ser x de t igual a C1 e elevado a 5t cosseno de beta t, que beta é 2, mais C2 e elevado a 5t seno de beta t, beta aqui no caso é 2t, né? O alfa é 5, né? O alfa vem daqui e o beta é 2. É a parte real do meu número complexo e a parte imaginária do meu número complexo que pego o sin e o sinal. Okay? Portanto, eu tenho agora aqui, vamos só escrever como, quem que é a y de t nesse caso aqui? Como, bom, não vou fazer, eu já tenho aqui, né, y de t vai ser quem? Y de t vai ser quem? Y de t vai ser x' menos 6x dividido por menos 1. Isso é y de t, né? Então, y de t, vou colocar aqui, ó. Já vou, como está dividindo por menos 1, isso aqui é a mesma coisa que escrever menos x' mais 6x. Tá? Menos x' mais 6x. Ok? Vamos tentar escrever isso aqui. Nesse caso, então, y de t vai ficar como sendo quem? Observe que eu posso, de novo, fazer aquele mesmo truque. Vou escrever aqui em cima, tá? Pequenininho. X de t é e elevado a 5t C1 cosseno de 2t mais C2 cosseno de 2t. Seno de 2t. Coloquei em evidência. Então vai ser x'. Derivada disso aqui vai ser 5e elevado a 2t. 5e elevado a 2t, que multiplica tudo que está lá dentro, C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, tá? Mais, agora eu mantenho e elevado a 5t, vou colocar aqui, mais e elevado a 5t e derivo todo mundo que está lá dentro, então vai ser menos C1 seno de 2C1 seno de 2t, porque estou derivando cosseno de 2t, mais 2C2 cosseno de 2t mais 6x, mais 6x, aliás. Okay. Bom, vou acrescentar mais uma página aqui, mais 6x. Vamos tentar já, então, mais 6x. Portanto,
vamos fazer o seguinte, já vamos colocar y de t com as partes envolvendo seno e cosseno, tá bom? Então, coeficientes de cosseno de 2t. Onde vai aparecer coeficiente de 2t? Aqui eu tenho cosseno de 2t, aqui eu tenho cosseno de 2t e vai aparecer um cosseno de t de 2t aqui, cosseno de 2t, quando eu multiplicar por 6 essa parte. Então, disso aqui, aqui eu já... aliás, é elevado a 5t. Então, elevado a 5t eu vou colocar em evidência, não vou colocar agora. Então vai aparecer 5c1 aqui, como coeficiente do cosseno de 2t. Vai aparecer 2c2 aqui, 5c1 mais 2c2. E vai aparecer aqui 6c1, né? 6c1. Então, 5c1 mais 6c1, 5c1 vem daqui, 6c1 vem da hora que eu multiplicar por 6 a x de t. Então, dá 11c1, 11c1 e mais 2c2. Então, isso aqui vai ficar 11c1 mais 2c2, né? E elevado a 5t cosseno de 2t. Mas, agora vamos juntar a componente envolvendo apenas seno de t. Então, vai aparecer C2 que vem, 6C2 que vem daqui. 6C2 com mais 5C2 que vai vir daqui. Então, 6 dá 11C2. 11C2 com menos 2C1 que vem daqui. 11C2 menos C1. Então, vai ficar 11, que eu vou colocar aqui, menos 2C1 mais 11C2 e elevado a 5t seno de 2t. Ok? Ou ainda, se você quiser, na forma matricial. Você pode explicitar a solução assim. X de t vai ser quem? Vai ser um vetor em que a primeira coordenada desse vetor vai ser a primeira coordenada aqui, então vai ser C1. A segunda coordenada desse vetor vai ser as coordenadas envolvendo e elevado a 5t, cosseno de 2t. Então, vai ser aqui 11c1 mais 2c2. Isso e elevado a 5t multiplicando cosseno de 2t. Mais a mesma coisa agora, vai ter um outro vetor aqui. Bom, aqui vai ser c2. E aqui vai ser menos 2c1 mais 11c2 e elevado a 5t seno de 2t. Então, essa aqui é a solução na forma matricial do meu sistema linear dx dt igual a 6x menos y, dy dt igual a 5x mais 6. Tá bom? 5x mais 6. E então é isso, tá bom? A gente encerra por aqui. E na verdade eu errei aqui tudo, essa conta, porque na verdade é menos x1, tá certo? Então aqui, então aqui vai ficar menos, né? Troco o sinal de todo mundo aqui, então aqui fica menos. Aqui também vai ficar menos. Correto? Menos. E aí, agora tem que ver o que vai ficar, né? Porque vai ficar o seguinte. Vai vir cosseno de 2t. Ficar menos 5c1 que vem daqui. Menos 5c1 que vem daqui. Com mais 6c1 que vem daqui. Então, menos 5c1 com mais 6c1 vai dar 1c1. E daqui vem menos mais 2c2, menos 2c2.
Então, dá C1 menos 2C2. Okay? E provavelmente aqui vai dar o contrário, né? Provavelmente aqui vai dar o contrário. Vai ficar menos 5C2 que vem daqui, com mais 6C2 que vem daqui, né? Do x. Então, que vem dessa parte, né? Vai multiplicar por 6. Então, C dá 1. E o mais C1 que vem daqui. Então, dá 1 mais C1 que vem daqui. Então, dá C1 mais 2C2. Isso. Né? Vai ficar menos 2C1. Então, vai ficar C2 mais 2C1. 2C1 mais C2. E, portanto, aqui tem que trocar tudo. Aqui vai ficar C1 menos 2C2. E aqui vai ficar 2C1 mais C2. Pronto. Vou corrigir. Então, essa é a maneira como a gente resolve um sistema de equações diferenciais lineares, tá? 2 por 2, né? Para n por n, a forma é mais ou menos parecida, mas a gente vai ver na próxima aula, que a gente pode olhar para essa solução de uma maneira mais genérica, simplesmente olhando para os autovalores e autovetores dessa minha matriz, né? A gente já mais ou menos viu isso, os autovalores. Mas você pode observar que, então, você substituindo de uma forma geral, a gente consegue simplesmente resolver um problema de alto valor e alto vetor, né? Por causa da seguinte coisa. Como vocês podem ver, eu consigo levar uma equação de segundo com duas equações, um sistema de duas equações diferenciais lineares para uma equação de segunda ordem. E assim, se você tem um sistema com 3 equações diferenciais lineares, você consegue levar para uma equação de terceira ordem e assim por diante. Um sistema com n equações lineares, diferenciais lineares, você consegue transformar em uma equação diferencial de ordem n e, portanto, todos aqueles resultados que nós fizemos já vale. E aí, então, a gente simplesmente, por causa dessa conexão com as equações de ordem n, você pode simplesmente olhar para uma solução, para um sistema de maneira genérica. Então, a gente tem aqui, né, de maneira genérica, a gente tem um sistema de equações diferenciais lineares, ele é do tipo dx dt igual a ax, okay? Dx dt do tipo ax. Se você supõe que a sua solução, uma suposição sobre a solução, suponha que. Então aqui a gente vai supor que a solução é do tipo um vetor e elevado a lambda t. Mesmo esquema. Vetor e elevado a lambda t. Muito bem, se eu suponho que a minha solução é desse tipo, a minha solução é desse formato, bom, então o que a gente tem? Quem que é a derivada dessa minha função? Derivada da função x de t. Bom, a derivada dessa função, esse vetor aqui é uma constante, é vetor constante, tá certo? Então, a derivada disso aqui vai ficar v e lambda v e elevado a lambda t. Tá? Essa aqui eu estou dizendo para sistemas de ordem, sistemas com n equações diretas, tá bom? Sistemas com n equações. N de lineares. Ok? N de lineares.
Tá bom? Lá do cálculo vetorial, isso aqui é um vetor multiplicado por... O que é esse vetor, né? Só vou explicitar. Esse vetor é um componente V1 elevado a lambda t. V2 elevado a lambda t. E assim por diante. N funções elevado a lambda t. Okay? N funções elevado a lambda t. Portanto, a derivada disso aqui vai ser a derivada de cada uma dessas componentes, então vai aparecer lambda em tudo aqui, por isso que eu já coloquei um lambda para fora. Então, lambda v elevado a lambda t. Fica nesse formato, essa derivada aí. Derivada de x com relação a t. Bom, se eu estou supondo que isso é a solução, então essa solução tem que satisfazer a equação diferencial. Ou seja, lambda v e elevado a lambda t. Logo... lambda v e elevado a lambda t, lado esquerdo da minha equação diferencial, tem que ser igual ao lado direito. A vezes o vetor vezes a solução, que eu estou supondo ser do tipo v elevado a lambda t. Como isso aqui é um número elevado a lambda t, é um número que nunca é zero, sempre é positivo, então essa é equivalente a dizer que lambda v tem que ser igual a AV. Tá? Lambda v igual a AV. Ou seja, quem que é o lambda e quem que é o v que tem que aparecer na minha solução da minha equação diferencial? O lambda e o v são exatamente, isso aqui exatamente lá de álgebra linear, é um problema de alto valor. Valor alto vetor. O lambda é o alto valor, lambda, e o v é o alto vetor. Resumo? Se eu tenho um sistema de equações diferenciais lineares, supondo que a solução tenha esse formato, então aqui que está a conexão com a álgebra linear, supondo que a minha solução tenha esse formato, então o meu problema de encontrar as soluções dessa equação diferencial, ou de encontrar a solução dessa equação diferencial, desse sistema de equações diferenciais, consiste em encontrar os autovalores e autovetores da minha matriz A, tá certo? Então essa é a conexão interessante, e por isso que em todas essas soluções que você vai ver ali, vai aparecer, em especial nessas aqui, que já fica evidente, tá? Já vai ficar evidente quem são os autovalores e autovetores. Nessas que nós obtivemos aqui, esses aqui são os autovetores associados aos autovalores 4 e menos 1, tá bom? Por isso é assim que a gente resolve, é assim que a gente constrói toda a teoria para resolver equações diferenciais, sistema de equações diferenciais com mais equações, tá bom? E aí, bom, aí pode ter todos os casos também, né? O que acontece quando os autovalores são conjugados, quando os autovalores são iguais, tá? Todas esses subcasos a gente vai ver nas aulas seguintes, tá bom? Então, por hoje é só, a gente encerra por aqui e nas próximas aulas a gente dá continuidade em como resolver sistemas de equações diferenciais lineares. Muito obrigado.